conversando com economistas, hoje recebendo a economista Norma Brasil Cassebe. A Norma é conselheira e integrante da Comissão da Mulher Economista aqui do Corecon São Paulo. Norma, muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu de estar aqui com vocês, conversando, sobre esse tema tão importante que é o ser economista e mulher. Então conta pra gente como que sua carreira começou. Olha, a minha carreira começou, eu era muito nova e muito apaixonada por história econômica, pela sociedade, né? Sempre tive muito interesse em ver a evolução da sociedade. E entendi cedo que eu teria que fazer um curso universitário e optei por economia. Nesse curso, quer dizer, eu pude entender que para nós compreendermos que a economia, a teoria econômica, a ciência econômica, ela é realmente a espinha dorsal de uma sociedade, a economia. Quer dizer, para você entender bem o desenvolvimento social, econômico, financeiro de um determinado país, do conjunto global, tá certo? Você tem que entender de economia, claro que associado à sua história, às particularidades de cada país, quer dizer, com todas o seu desenvolvimento. Então, nós temos que olhar para trás por conta da história, não é? E também, por quê? Porque a nossa função é fazer previsões. Quer dizer, nós somos um pouco bruxos, né? Que é olhar para o futuro e vermos o que poderá acontecer no futuro. Mas o futuro, como diz o ditado popular, Deus pertence, e não aos economistas. Então, os economistas, nós temos que ser bastante humildes, acolher os insights das outras profissões, os ensinamentos, para poder formularmos essa ideia sobre o nosso país, o mundo em que vivemos e, portanto, podermos olhar para o futuro com mais, com mais conteúdo, com mais estrutura. Norma, eu queria aproveitar, outras convidadas aqui do Conversando com Economistas também falaram sobre esse interesse que tinham logo ali no comecinho da faculdade com a história, essa preocupação com a sociedade. Você acha que as gerações atuais, assim, elas estão também interessadas nisso? Porque a gente, inclusive, trabalha com essa ideia de que nós precisamos ter mais jovens fazendo economia. Eu queria que você falasse alguma coisa sobre isso, sobre como é que essa geração, qual a diferença de gerações, porque me parece que vocês tinham muito interesse e estavam preocupados. Uma outra convidada disse, inclusive, que lia muito, se interessava, que eu acho que é o que também você fazia. Falta isso na geração atual? Olha, internet, talvez, enfim, os interesses mudaram. Como que você vê? Olha, sem dúvida nenhuma, são gerações diferentes, né? Sem dúvida, quer dizer, nós éramos uma geração extremamente politizada, de um modo geral, né? Hoje eu sinto que a politização da juventude é menor, mas isso não significa que o interesse da juventude sobre o que acontece no país, sobre o que acontece na sociedade, ela também se movimenta, mas é menos politizada. Por quê? Porque o grau de informação que a juventude tem hoje talvez esteja vindo, não em todos, mas em uma grande parte, muito através de outros instrumentos, tá certo? Talvez das redes sociais e menos em livros. Não é como nós tínhamos na época. Quer dizer, na época nós tínhamos que ir atrás das informações as mais adensadas possíveis, né? E era que existia. Agora não, quer dizer, então são momentos diferentes, mas, por outro lado, eu sinto a geração também um pouquinho mais livre. Isso é interessante, quer dizer, um pouquinho mais solta também, não é? E isso pode dar resultados também, tem dado resultados muito interessantes. Agora, o que movimenta muito a juventude, sobretudo em São Paulo, é também o mercado de trabalho. Tá certo? Quer dizer, o mercado de trabalho termina orientando também um pouco a direção que os jovens economistas ou
as oportunidades, tá certo, de trabalho para aqueles que escolhem a economia, como é que ela está aparecendo, né? O Brasil, é claro que é um país que precisa de economistas com letra maiúscula. Nós temos alguns economistas que, embora se digam, mas na verdade não têm, como é que a gente diz, a responsabilidade de ver tanto a parte, digamos assim, microeconômica como a macroeconômica, né? E isso eu estou envolvendo toda a condição social, tanto na parte da infraestrutura como também da superestrutura. Quer dizer, nós estamos falando, portanto, de que a economia é uma ciência vinculada à economia política, né? E isso, portanto, a politização faz falta nessa hora, porque as opções da política econômica, as opções de um economista, tanto no setor público como mesmo dentro de uma empresa, ela não vai estar vinculada a um paradigma matemático. Ela vai estar vinculada a juízos de valor, ao entendimento que esse economista veio formando ao longo da sua vida, dos seus estudos, né, baseados em várias teorias, tanto do ponto de vista da teoria neoclássica, como da teoria do Keynes, que é muito importante na macroeconomia, como mesmo da teoria marxista, juntar esse conjunto de teorias para poder nos dar um sentimento mais realista sobre o mundo em que vivemos, né? Então, como é que eu posso dizer? Quer dizer, a juventude, ela tem ela hoje é uma juventude que eu sinto mais, como é que ele diz? É acolhedora. Ela acolhe esse sentimento nas salas de aulas, por exemplo, em economia, né? É tanto que os alunos de economia são diferentes, se diferenciam claramente de outras faculdades, não é? Por quê? Porque ali já está se formando um elo comum, tá certo? De interesse que vai mobilizando esses alunos. Isso é comum, quer dizer, o aluno para administração, ele começa já a se formar numa determinada direção da psicologia e outro da medicina, e o da economia também. Ele vai tomando, como é que a gente diz, uma personalidade, tá certo, desse economista. O apelo que eu faço é que os cursos de economia envolvam os economistas nas áreas também que nós precisamos tanto, na área social e na área também das questões internacionais, né? Nós temos aí tanta vinculação da economia com a área da economia política, com a área internacional. Isso é muito importante, certo? Da história, né? Das condições de vida do nosso povo, né? Nós não podemos ir para frente sem que a nossa sociedade, no seu conjunto, todas as classes sociais possam evoluir. E aí nós temos uma questão central, que é a questão educacional também, né? Quer dizer, então, tudo isso nós temos economia da educação, economia da saúde, mas isso tudo está vinculado a quê? Ao planejamento do conjunto do país e, portanto, das políticas macroeconômicas. Norma, conta um pouquinho para a gente sobre a sua carreira, os lugares por onde você passou. Olha, a minha carreira está muito vinculada à carreira acadêmica. Quer dizer, eu desde cedo comecei a trabalhar como auxiliar de pesquisa na Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas da USP. Muito cedo ainda como estudante. Depois como pesquisadora. E aí já fui me envolvendo com mestrado em economia, depois com doutorado. Mestrado em economia eu fiz na PUC de São Paulo, onde eu me formei também na graduação, e o doutorado eu fiz na Universidade de São Paulo, na Faculdade de Economia da Universidade de São Paulo, né? E então minha vida tem sido trabalhar na área, sobretudo acadêmica, de pesquisa, tem sido concentrada nesta área. Eu, inclusive, nessa experiência toda acadêmica, já fui várias vezes chefe de departamento de economia da Faculdade de Economia e Administração da PUC de São Paulo, né, com muita satisfação. É uma minha segunda casa, a PUC de São Paulo. Já fui coordenadora de curso, chefe de departamento, e hoje sou professora titular da cadeira de macroeconomia na PUC de São Paulo. Isso me dá um orgulho imenso, porque a PUC de São Paulo é única, né?
é realmente a minha segunda casa. E agora, uma novidade interessante que está sendo a minha participação como conselheira no Conselho Regional de Economia, que eu espero dar, estou começando agora, né, e espero dar uma contribuição, tá certo? Quer dizer, porque é muito importante que nossos colegas e os alunos de economia reconheçam a importância de estarmos associados, né, no conselho da nossa profissão, que é o Conselho Regional de Economia. Então, estou muito satisfeita e com expectativa boa em relação a essa experiência, né, mais recente que está começando a acontecer. Última não, a mais recente que está começando a acontecer. Norma, por favor, deixe um recado para os economistas, os novos, para quem está chegando, para quem está aí na faculdade, você como docente que tem essa nobre missão de formar, né, os futuros economistas, por favor. Bom, o recado fundamental é que estejam sempre, né, compromissados com a sociedade brasileira. Esse é o aspecto fundamental da nossa profissão. A nossa profissão, nós seremos, quero que vocês sejam regidos para isso. Ajudar a organizar a produção, os investimentos, a distribuição de renda na sociedade brasileira. E a democracia. Obrigada. E é com esta mensagem incrível que a gente finaliza o Conversando com Economistas. Este foi mais um programa da nossa série do Mês da Mulher. Até a próxima!